Eu estou no Centro de Mídias, vou começar uma aula de língua portuguesa para o 9º ano, certo? Espero que vocês me entendam, que eu estou tirando a máscara, mas eu estou sozinha, não tem ninguém comigo aqui nessa sala, tá bom? Ainda estamos aqui no volume 1. O Centro de Mídias tem um ritmo e nós temos outro, né? Até porque nós fizemos outras coisas e eu vou um pouquinho mais devagar do que vai o Centro de Mídias. Essa aula lá no Centro de Mídias, ela foi dada em abril. Olá, Nicolas. Isso. Nicolas Calião. Então, a gente vai retomar um pouquinho, mas para vocês já está no Google Sala de Aula, tudo bem? Só para lembrar que conforme vai entrando, a nossa comunicação. Primeiro vamos lembrar como que funciona aqui. Pelo Centro de Mídias, sou eu e vocês. Se algum aluno quiser interagir, de fazer com que eu veja ou de soltar a voz, é só levantar a mãozinha. Aí na tela de vocês, quando vocês cliquem assim na tela, daí aparece o homenzinho assim, né? Daí você clica nesse homenzinho assim, aparece para mim que você quer falar, daí eu permito. A permissão, ela depende do professor, depende de quem está do lado de cá, tudo bem? Então tá. Como eu havia dito, essa tarefa ela já está lá no Google Sala de Aula, que eu carinhosamente chamo de GSA. Tem gente que pensa que é GAS, pensa que é um outro aplicativo. Não, Google Sala de Aula, GSA. E nós vamos falar de fake news. Aliás, há muito tempo que se fala em fake news, há muito tempo que se discute as fake news. E, novamente, vamos nós pensar e refletir um pouquinho sobre elas, tudo bem? Em fake news, lembra muita coisa, né? Até porque não é um assunto novo, concorda? Não é um assunto novo. Agora é a hora da produção de texto. Nós vamos escrever um pouquinho sobre o que é e como se veicula uma fake news. Esse foi o PowerPoint que foi apresentado para vocês lá pelo Centro de Mídias no dia 13 de abril. Então veja como que a gente está um pouquinho atrasado. E nós vamos falar um pouquinho de podcast, né? Vocês lembram o que é podcast? Escreve aí no chat. Lembra do Boechat? Ele era o jornalista que faleceu quando caiu o helicóptero ali no Tietê, na Marginal Tietê. O Boechat, ele fazia podcast com outras pessoas, né? Então, digamos assim, ó, nós estamos nesse ambiente e aqui tem um microfone para mim, daí ali tem mais uma outra pessoa, são 3 pessoas, e a gente vai discutindo sobre um assunto. Então, por exemplo, aqui, olha, nós vamos elaborar um texto que vai ser veiculado em podcast e a temática vai ser fake news. Tudo bem? Essa é a proposta. Falar sobre fake news. O gênero textual, ele pode ser em forma de uma entrevista. Um aqui pergunta, outro ali responde, daí o de lá pergunta para o outro e a gente vai fazendo uma roda de conversa. Mas também pode ser depoimentos de que as pessoas já passaram por situações de fake news, por exemplo. Pode ser um diário de notícias, pode ser notícia. Pode ser também memorialístico, que a gente chama. Então, tem que escolher como vai ser o texto de vocês, certo? Então, vocês vão ter que pensar. Só que antes de virar áudio, tem que virar escrito. Tem que escrever, é o roteiro, tem que ter o roteiro, certo? Ó.
roteiro para escrita do texto. Tá aqui. Vocês estão vendo minha tela, né? Para fazer um texto escrito sobre a temática de fake news, e eu vou ter que escolher qual vai ser o gênero, eu também vou escolher a sequência lógica, né? E essa sequência lógica, ela vai me dizer muito a quem que se destina aquele texto. Para quem é? É para alunos? Ou é para colegas de profissão? Vocês estão escrevendo um texto para os amigos de vocês ou para a gente mais velha? Isso tudo vai determinar a maneira como o texto vai ser escrito. Tudo bem? Qualquer coisa, eu olho assim para baixo porque o meu chat está aqui, ó. Tá bom? Que eu fico lendo o chat aqui. Eu não tenho moderador. E no meu texto eu posso fazer os alertas para os efeitos sobre a disseminação de fake news. Beleza? Para gravar um podcast, vou dar uma dica. Eu utilizo o Anchor. Estão vendo aqui? Eu não sei se vocês estão vendo, deixa eu ver. Vou mudar de tela. Aqui, ó. Cadê? Anchor. Oh, Jesus. É aqui, ó. Anchor. Tá? Vou escrever no chat como é que é isso. Ai, a Patrícia chegou. Clarice. Patrícia. 9D. E o nome do aplicativo eu vou colocar aí no chat. Anchor. Porque ele ancora o podcast, né? O áudio de vocês. Belezinha? Então agora vamos lá na apostila. Agora eu vou para a apostila. Tudo bem? Na apostila, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Antes disso, tem um vídeo, aliás, aqui, ó, para a apostila. Elabore o texto para ser veiculado depois em podcast. Então, o primeiro passo é escrever o texto. A temática das fake news, o gênero textual que você vai escrever, você que escolhe, pode ser uma entrevista, pode ser uma notícia, pode ser uma memória. Não se esqueça de dar as dicas, de falar sobre como não cair nas armadilhas de fake news. Tudo bem? Ok? Beleza. Depois de o texto estiver escrito, daí nós vamos criar o podcast, que daí foi o que eu falei, pode usar o Anchor, beleza? Depois que vocês criaram o podcast e gravaram, tem que gravar, daí a gente vai, eu geralmente faço de tudo para não ter que editar, porque eu acho um problema ter que editar, mas tem gente que edita, porque daí quando vai publicar, sai publicado bonitinho, coloca uma musiquinha de fundo, tudo bem? Para isso é legal você treinar várias vezes. E aí a gente vai publicar no Anchor, ok? Dúvidas? Não? Vocês não escrevem no chat, tem que escrever lá no chat. Não tem dúvidas aqui. Beleza. Depois, isso aqui é já a parte final. Aqui eu já expliquei tudo, depois nós vamos fazer umas atividades. Depois que vocês escreverem o texto do podcast, daí vocês vão ver se vocês fizeram bem o texto. Então, aí eu tenho os critérios de avaliação. O texto, ele está objetivo? Ele está falando sobre a temática de fake news? Sim ou não? Se sim, ótimo, parabéns. E se não, volta. Vai ter que voltar e arrumar aquilo que está saindo do assunto. Ele apresenta uma sequência lógica?
Ele tem uma forma adotada para a apresentação? O que é a sequência lógica? Começo, meio e fim. Ele está organizado? Então, isso tudo é depois de escrito, por isso tem que ler e reler. Lembra do rascunho? O rascunho é bom por isso. Porque se você errou, teve algum deslize linguístico, você volta e corrige. Terceiro item. Apresenta formas para verificar se as notícias são verdadeiras ou falsas. Vocês dão sugestões de sites, por exemplo? Existem sites. Fato ou Fake, por exemplo, é um site. Se está na dúvida de alguma notícia que saiu, vai no Fato ou Fake. Existem outros, tá? São instrumentos para verificar se as notícias são verdadeiras ou não. No seu texto, você falou sobre os alertas, de como disseminar, sobre os efeitos da disseminação da fake news. Eu já disse para vocês uma outra ocasião, eu vou falar de novo. Há muito tempo atrás, houve no Guarujá, houve um episódio de uma senhora, ela tinha problemas, distúrbios psiquiátricos, né? Ela tinha problemas emocionais e ela andava na rua, ela tinha um filho pequeno, mas daí acho que ela não tomava remédio, ela saía pela rua perambulando e tudo mais. Alguém de muita má fé, de muita maldade no coração, começou a divulgar fake news. Começou a divulgar fake news de que aquela mulher, ela roubava a criança. Gente, vocês não imaginam. A fake news, ela conseguiu um aspecto tão grande, tão malévolo, tão ruim para o pessoal daquele bairro, que teve um dia que a senhora saiu de casa e não voltou. Não voltou. Dormiu uns 2, 3 dias fora. Lembra que eu falei que ela tinha distúrbios emocionais. Tomava remédio. Ela não estava tomando. Quando ela voltou, os populares, quem são os populares? As pessoas do bairro, e às vezes nem era vizinho, nem era gente que conhecia, é gente que não conhecia. Foram pegar a mulher com o pau. Gente, mataram a mulher. Mataram a mulher na porrada, achando que ela estava matando criança. Depois que passou tudo isso, viram que era mentira, viram que fizeram injustiça, viram que olho por olho, dente por dente não se vai longe, não se faz um país de tolerância, não se faz um país melhor desse jeito, na briga, na porrada, a ferro e a fogo. Se faz, gente. Não faz. A gente não quer uma sociedade melhor. Como que a gente fala em sociedade melhor agindo desse jeito, sendo intolerante, né? Então, é um exemplo clássico de como a fake news destrói e destruiu a família daquela mulher. Ela tinha uma bebezinha, a bebezinha nem teve o conhecimento da mãe, porque mataram a mulher antes. Porque é fofoca, mas porque alguém me disse eu vou sair matando todo mundo? Não pode, né? Então, isso é um efeito de disseminar fake news. Antepenúltimo item. Agora vamos lá para o podcast. O podcast é falado, né? É aqui, ó. Tudo bem? A qualidade da edição, a qualidade sonora, o áudio, ficou bom? Se ficou ruim, tem que voltar e refazer. Fazer novamente. Kemily, muito triste. Na época, tomou jornal, craquelou. Pronto. Na época, os jornais foram bastante
tomaram bastante partido disso, né? Divulgaram bastante. Foi muito triste, muito triste. O podcast de vocês está criativo? Apresenta a criatividade? Ele está de uma maneira que você disse o que precisava dizer de uma maneira que ninguém fez igual? Isso é criatividade. Criatividade é fazer o que todo mundo faz, só que de uma maneira diferente. Pensa nisso. E por último, deixa eu beber água. Ele colabora. O seu podcast faz as pessoas colocarem a mão na consciência e ele colabora para a conscientização das pessoas. Tudo, se der tudo sim, maravilha. Seu texto e seu podcast estão maravilhosos. Mas e se der não? Volta, arruma. Volta e conserta. Sempre desse jeito. Tudo bem? O que está bom, ótimo. O que não está bom, pode melhorar. Lembre-se disso na vida. Na vida tem que ser assim. O que não está bom, pode melhorar. E tem que melhorar, senão a gente vai viver como? Tudo bem? Belezinha? Então, isso aqui é a proposta. Agora nós vamos voltar com ele. Fake news é um termo em inglês usado para se referir a notícias falsas, as informações divulgadas falsamente, principalmente onde? Nas redes sociais. Tudo bem? Eu tenho alguns tipos de fake news. Vamos ver os tipos? Vamos ver aqui, ó. Beleza, ó. Ai. A sátira. Estão acompanhando? Tipos de fake news. Sátira, uma paródia. Vocês vão ver o ano que vem que existem as cantigas de escárnio e maldizer. Vocês vão ver isso, é matéria lá do primeiro colegial. Mas é isso, é uma sátira, é uma paródia. Não tem muito a função, não quer causar algum mal. Causa, mas não quer. Né? Mas engana as pessoas. Então, por exemplo, caso de namoriquinho assim de vocês, né? O menino namora com a menininha, daí namorou, deu uns beijinhos aqui, deu uns beijinhos ali, daí no outro dia não quer mais saber disso e sai falando mal da menina. Isso tá certo? Não. Então, quer dizer, de repente nem quis casar o mal da menina, mas enganou os outros. Então tá errado. Tudo bem? Vamos ver aqui. Isso, tá bom. Eu não sei onde eu coloco o meu celular para eu poder acompanhar o chat. Vou ver assim, ó. Eu vou ficar vendo aqui e aqui. Eu preciso de uma moderadora. Falsa conexão. O que é uma falsa conexão? É uma notícia que não tem nada a ver com o conteúdo. Aqui o título tem uma notícia e quando você vai ler, nada a ver. Tá? Isso é uma falsa conexão. É um tipo de fake news também, para enganar o outro. Belezinha? Tá, gente, só para lembrar, toda hora eu estou lembrando. Escreve no chat. Tá? O falso contexto. O que é o falso contexto? O conteúdo é verdadeiro, só que é no lugar errado. O contexto é o lugar. Então, por exemplo, vamos pensar assim. Eu estou falando de coronavírus. Cansa, né, de falar de coronavírus, mas vamos falar. Nós estamos falando de coronavírus. O conteúdo é verdadeiro, só que daí eu vou dar um contexto errado. Vacinação. Olha como eu já vi isso um dia desses na televisão. Vacinação. O conteúdo é verdadeiro, nós estamos vacinando. Só que o contexto é mentiroso dizer que nós somos o segundo país que mais vacina. Não é. A nossa população está nem 20% vacinada. Então é um contexto falso. Entenderam? Entenderam? Certo? Então,
contexto, o assunto é verdadeiro, o conteúdo é verdadeiro, só que o contexto é falso. E quando é o conteúdo enganoso? Olha lá, o uso mentiroso de uma informação para difamar outro conteúdo ou pessoa. É o caso da menina lá, que eu disse também, né? Ai, o rapaz, moleque faz isso. Moleque eu digo não homem ou mulher, de molecagem. De gente imatura, criança, faz isso, de ficar falando mal do outro, difamando o outro, só para denegrir a imagem do outro, né? Para que isso? Tudo bem? E quando é manipulado? O conteúdo verdadeiro, ele é manipulado para enganar o público, dá igual ao falso contexto. É o caso da vacina. A informação que foi dada é que o Brasil é o segundo país que mais está vacinando. Não é. O país está vacinando, tá? Sim, lógico que tá. Nós estamos. Mas está devagar. Não teve vacina para todo mundo. Né? Por mais que o governo do estado de São Paulo esteja abrindo vacinação para todos, não está alcançando todo mundo ainda. Ainda são poucos os que são vacinados. Certo? Então, isso é um conteúdo manipulado para enganar quem? Quem está do lado de lá. Ah, tá. Pensei que tivesse caído aqui. Quando cair, vocês me falam, tá? Bem, continuando. E o conteúdo impostor? O que é o conteúdo impostor? Ele usa uma marca famosa ou uma pessoa famosa, mas para colocar informações, afirmações mentirosas. Certo? Então, é um conteúdo impostor que a gente chama. E aí tem o conteúdo fabricado também, que é informação 100% falsa e mentirosa. Ela foi construída, ela foi inventada para causar o mal e para espalhar o boato. E nós vimos muito isso, de 2018 para cá, 19. 20, nós temos 2, 3 anos que nós estamos vendo bastante isso, tem até CPI disso. Tem CPI de fake news, porque é um conteúdo fabricado, ele é inventado para causar confusão. Certo? Beleza? Então tá. Vou descer. Daí eu tenho o Cebolinha aqui, antes do Cebolinha, eu vou lá para o outro, vou para o outro lado. Ainda da fake news, como que a gente vai identificar fake news? Primeiro, tem que investigar o site. Tem que ver se o site ele é idôneo, ele é verdadeiro. Qual é a missão desse site? Qual é o contato? Certo? Então, principalmente pelo WhatsApp, a gente recebe, né? Dia dos Namorados, ganhe flor da floricultura X, ganhe o perfume. Cuidado com as fake news, porque muitas vezes vem até com vírus. Tá? Então, tem que ver a fonte, de onde vem. Os títulos, geralmente são chamativos. Por quê? Porque ele quer o clique. Gente, eu lembrei de uma coisa. Então, eu vou ter que verificar o autor. Esse autor, ele é confiável? Ele existe? Né? Então, também é bom a gente ver isso. As fontes de apoio. A gente clica no link, gera um outro lugar que é verídico, que é confiável. Ou vai para um site de phishing, que é o tipo vírus, mas eu acho que é um vírus mais leve, né? Eu não entendo muito disso não. Hoje aconteceu isso comigo aqui, né? Então, quais são essas fontes de apoio? Certo? A gente vai identificando fake news assim. A data. Gente, a data é um problema. Uma vez eu vou contar uma história para vocês. Lá perto do Natal, colocaram uma data assim. Eu não lembro direito. Eu vou contar mais ou menos, mas eu não lembro direito como foi a história. Foi assim, por exemplo, a aula retoma a aula daqui a uma semana.
Daí todo mundo viu a notícia, pam, 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 mandou embora. Mandou embora assim, compartilhou. Só que ninguém tinha lido. Ninguém tinha lido a notícia. A notícia era de 3 anos antes. Quer dizer, as pessoas repostam notícias antigas, mas que hoje não tem mais importância. Elas tinham importância 3, 4 anos atrás. Hoje não tem mais importância. É que nem eu pegar a notícia do início da pandemia e continuar falando hoje. É a mesma situação. Nós estamos na mesma situação de junho do ano passado. Bem diferente. Em junho do ano passado não tinha 2.000 pessoas morrendo. Agora nós temos. Né? Então, são situações diferentes. Embora agora a gente tem mais gente morrendo e mais gente na rua também. É uma festa. Eu vejo por aí, parece que a pandemia acabou. Dá até medo. Tudo bem, então? A piada é uma piada? Parece uma piada? Quando você lê a notícia, pode ser uma sátira. Por isso que tem que ver qual é o site e quem é o autor. Cuidado com fake news que são preconceituosas, que falam de negro, de gordo, de homossexual, de tudo o que é diferente da gente e é causa de sátira, é preconceito, porque tudo que não dói em mim pode doer no outro, dói no outro, né? Então, gente, a gente não tem que rir da outra pessoa. A gente não pode ser preconceituoso. E geralmente fake news vem carregada de muito preconceito. Belezinha? Isso, a Kemily. A Kemily está dizendo que na época era verdade, só que agora não é mais. Mudou a situação, mudou o contexto, então virou uma fake news. Certo? Então, fake news, ela não faz bem de jeito nenhum, inclusive para o preconceito da gente, né? Ela alimenta erradamente o preconceito. E o que a gente não precisa ter é preconceito na vida. Tudo bem? Continua. E os especialistas? Se eu tenho dúvida de alguma notícia, eu vou consultar o site de verificação para ver se aquela notícia realmente é verdadeira. Então vem lá, doação de 100 mil reais para quem der 20 pulinhos para São Longuinho. Ai, gostei da ideia, mas eu vou em outro site e pesquiso. É verdade que estão dando 100 mil reais, daí ali já vai dizer, certo? Quando a gente consulta sites diferentes, a verdade aparece. Tudo bem? Tudo bem, Clarice? Raul. Então, aqui já caiu, aqui já fez tudo. Raul, nono D. Kemily, só você do nono C. A Ellen está aqui ainda, Ellen? Não, do nono D tem bastante, Caliel. Tem você, tem a Márcia, tem o Vitor, tem a Rebeca, tem a Patrícia. E agora o Raul. Do nono C que só tem a Kemily e a Clarice. E as duas com K, que não são a Carol com K. Certo? Então tá, vamos continuar aqui. E aí, a diquinha para a gente falar um pouquinho da fake news é aqui, ó. Existem grupos específicos que trabalham espalhando boatos e operam na chamada Deep Web. O que é Deep Web? É uma parte da rede que não é indexada pelos mecanismos de busca, por isso que ela fica oculta dos grandes públicos. Ela fica deep é profundo. Deep Web, nas profundezas da web. Tudo bem? Isso. Para disseminar informações falsas, é criada uma página na internet. Daí o robô, criado pelos programadores desses grupos, é o responsável por disseminar os links nas redes.
Ui, quanto mais o assunto é mencionado, mais o robô é alimentado, mais o robô vai. Calma aí. Tá. Mais o robô é mencionado, ele vai trabalhando e ele vai atuando. Daí ele chega a disparar muitas informações a cada 2 segundos. Gente, você imagina isso a cada 2 segundos? Imagina um grupo recebendo informações a cada... Isso acontece onde? Bastante. Twitter, Facebook, Instagram, né? Nessas redes sociais. Desta forma, as pessoas reais, que somos nós, ficamos vulneráveis, a gente fica à mercê, a gente fica entregue às fake news e acabamos compartilhando essas informações. Quando você vê, o dedo clicou, rendeu e vai embora. Cuidado, sempre muito cuidado. Tudo bem? Belezinha? Agora eu vou voltar. Eu vou voltar aqui. Estão ouvindo? Diz aí se sim ou não. Fake news não pode. Então acompanha. Com certeza você já ouviu falar sobre fake news, mas o que são exatamente? Fake news são notícias manipuladas, criadas com base em um conteúdo inventado ou sem contexto, para fazer com que o público acredite que são verdadeiras. Hoje, rumores criados sem formato jornalístico, como textos, imagens e áudios compartilhados em redes sociais, também são considerados fake news. Fake news é assunto sério. Elas atravessam as redes sociais e influenciam a vida das pessoas. Fake news podem causar mudanças políticas e distorcer a imagem de uma pessoa, marca ou instituição. Por isso, hoje, veremos algumas dicas para se prevenir e combater as fake news. Dica número 1. Recebeu uma notícia por meio de uma mensagem? Espere um momento e pense um pouco sobre ela. Não acredite imediatamente nela, nem saia compartilhando por aí, especialmente se ela teve um efeito emocional forte em você. Se ela te causou surpresa ou foi muito favorável ou contrária às suas crenças pessoais, tem uma boa chance de a notícia ser falsa. Dica número 2. Desconfie de afirmações inéditas demais. As fake news, em geral, buscam descredibilizar toda informação, instituição e autoridade profissional já consolidada e reconhecida internacionalmente. Dica número 3. Atente-se à forma da notícia ou mensagem. Desconfie de textos com muita caixa alta e emojis. Texto com palavras em caixa alta tem o objetivo de chamar a atenção e dar um senso de urgência ao leitor. Já os emojis buscam despertar emoções no leitor. Dica número 4. Verifique o contexto e a data nos quais a notícia foi compartilhada. Algumas fake news divulgam informações verdadeiras do passado como se fossem acontecimentos atuais. Dica número 5. Confira a fonte e pesquise se a informação é verdadeira. Há diversas formas de se fazer isso. Você pode pesquisar palavras-chave da mensagem no Google ou utilizar o João Fake News, um contato de WhatsApp, para te auxiliar no próprio aplicativo a encontrar informações checadas sobre o tema. Basta adicionar o João Fake News acessando o link bit.ly/João Fake News, seguir as instruções e enviar palavras-chave como vacinas, mais fetos, mais abortados. Ficou mais fácil agora, não é? Fake news não pode. Apresentação: Laura Colette Cunha. Produção: Video Academics e Pretty Much Science, em parceria com a Rádio USP Ribeirão. Revisão: João Vitor Guimarães Ferreira. Mental, falamos da fake news, como detectar fake news, os tipos de fake news e para vocês escreverem um texto que vai falar sobre fake news. Essa orientação está aqui, ó, né? Páginas 45 e 46 da apostila. Depois o texto escrito passa por uma autoavaliação, isso aqui é importante, isso aqui é treino para vocês. Isso aqui, o hábito de revisar o texto, principalmente para quem gosta de trabalhar com
texto, de escrever, jornalistas, escritores, poetas, poetisas, ensaístas, resenhistas, enfim, sempre é bom revisar o texto. E depois que ele estiver escrito, pode até escrever aqui se quiser, tem espaço. Daí faz o podcast, daí grava o podcast. Tudo bem? Dúvidas? Mas eu preciso que tragam mais gente. Não acredito que a gente está trabalhando. Eles acham que a gente está dormindo o dia inteiro, gente. Triste, né? Pois é. Mas, por favor, participem, façam as atividades de vocês. Márcia, você está com atividade atrasada do Google Sala de Aula, não tá? Coloquem em dia. E os demais também coloquem em dia as atividades de vocês. Participem dos meets dos professores, participem das aulas online dos professores, que agora estão pegando bastante, vocês estão percebendo que a coisa está mudando, né? Então, nessa mudança é a participação de vocês. Tudo bem? Podemos ir? Eu terminei a aula um pouquinho antes. Tá bom, Clarice? Tudo bem, Patrícia? Então, tá bom. Qualquer dúvida, vocês já sabem que sempre estivemos no WhatsApp, sempre tiramos dúvida a qualquer hora, não é só no horário de aula. Às vezes tem gente que manda mensagem para mim meia-noite, eu respondo, se eu estiver acordado eu respondo. Então, eu pelo menos nunca me neguei, eu acredito que meus colegas também. Participem das aulas da professora Carmen, da professora Geni, da professora Carla, da professora Flávia, amanhã é a Flávia, certo? E aqui, belezinha? Então, fiquem com Deus, um abraço apertado, usa máscara, não tire máscara, usem máscara, não fiquem aglomerando, cuidem da vida de vocês, cuidem da família de vocês e a gente vai se encontrando aqui nesse mundo virtual. Tchau!